Quando se fala sobre educação dos idols, muitas dúvidas podem surgir. É muito comum imaginar que, devido a uma agenda lotada de compromissos desde os dias de trainee, muitos idols tenham escolhido abandonar a escola para perseguir seu sonho de debutar e ter sucesso na indústria do K-pop. Embora isso faça sentido e possa acontecer, a maioria dos idols frequentam a escola. Porém, existem dificuldades e até privilégios na vida de um idol na escola. Salve galera, Dino Botino na voz, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem e hoje vamos falar sobre o assunto que gera muita curiosidade entre os fãs de K-pop, a educação dos idols. Será que eles estudam? Como eles conciliam a carreira artística e a escola? Quais são as dificuldades ou até mesmo privilégios que eles enfrentam? Fica comigo até o fim que hoje vamos estar falando sobre essa dualidade em ser estudante e um idol. Assim como muitas outras celebridades, os idols podem optar por continuar seus estudos enquanto trabalham. Essa escolha depende em sua maior parte da opinião da própria pessoa com relação aos estudos e de suas circunstâncias pessoais. Porém, apesar de ser uma escolha individual, existem alguns fatores que possuem influência direta nesse tipo de decisão, como a opinião dos sul-coreanos sobre a importância dos estudos. Como a educação é valorizada na sociedade coreana, muitas celebridades reconhecem a importância de ter uma educação completa, mesmo muitas vezes escolhendo um ramo que pode parecer não necessitado de um nível aprofundado de escolaridade. Talvez você não vá usar a fórmula de Bhaskara no seu dia a dia, mas a educação no geral consegue proporcionar ao jovem uma perspectiva mais ampla de mundo, aprimorando suas habilidades e abrindo oportunidades além de suas carreiras no entretenimento, que geralmente no início não gera muita segurança financeira. E esse é um dos principais motivos de muitos idols não pararem de estudar, a incerteza do sucesso na carreira, pensando num futuro onde a estabilidade em ser idol não seja alcançada. Taehyung, o rapper principal de um grupo da segunda geração chamado ZA, atualizou a gente sobre como é a vida depois de ser idol em uma entrevista. O entrevistador do programa afirma que todas as notícias sobre Taehyung parecem ter parado repentinamente após as atividades do ZA. Taehyung então responde: "Isso mesmo, depois de ser dispensado do serviço militar, eu estava com dificuldades financeiras. Comecei a trabalhar meio período como gerente de um bar e acabei ganhando 100 quilos. Então o entrevistador pergunta que tipo de dificuldades ele passou. Atualmente estou morando em um quarto em Incheon. Meus pais faleceram cedo. Meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos e minha mãe faleceu quando eu estava prestes a entrar no ensino médio. Morei em quartos semi-subterrâneos e há 2 anos trabalhei em construções e meu aquecimento foi cortado porque os tempos eram difíceis. Atualmente trabalha no centro de distribuição Coupang." Ele lembra de ter visto em uma comunidade de fórum online alguém que escreveu um comentário que dizia o seguinte: "Ei, você sabia? Eu vi que o Taehyung trabalha meio período em um centro de distribuição. Ele não é louco?" Quando vi isso, pensei comigo mesmo, preciso fazer alguma coisa para viver também. Por que trabalhar aqui me torna uma pessoa louca? Eu deveria estar não fazendo nada? Apesar de alguns membros do ZA terem seguido na indústria do entretenimento, para Taehyung, infelizmente, não foi assim. Ele é apenas um exemplo de milhares que passam pelas mesmas dificuldades no pós-vida de idol. O que reforça a importância dos estudos como uma segunda opção caso a sua carreira de idol não vá bem. Alguns idols também procuram trabalhos de meio período para não acumular mais dívidas com a empresa, pois no começo da carreira é feito um alto investimento nos grupos, fazendo com que eles já estreiem com altas dívidas a serem pagas no decorrer das apresentações, vendas e tudo mais. E a empresa empresta dinheiro para pagar as suas despesas, como comida, estadia, aulas de dança, aulas de música e por aí vai. Ou seja, vendo por essa perspectiva, os idols já debutam na indústria com uma dívida enorme. E esse é um assunto que eu ainda quero me aprofundar e um vídeo só para ele. Equilibrar a educação com a carreira do entretenimento pode ser um desafio para qualquer celebridade, e não seria diferente dos idols. Suas agendas lotadas, incluindo ensaios, filmagens, promoções e apresentações, muitas vezes os deixam com tempo limitados
para estudar. Como resultado, alguns podem optar por fazer pausas nos estudos para se concentrar em suas carreiras, enquanto outros podem optar por continuar os estudos através de programas de meio período ou online. E esse fato pode gerar desentendimento entre os idols e pessoas não famosas da mesma escola. Existem testemunhos de tratamentos especiais que algumas escolas e universidades estariam proporcionando para esses alunos famosos, que mesmo tendo um desempenho abaixo da média ou estando menos presente nas atividades escolares, conseguem oportunidades e diplomas. Como exemplo, temos o caso de Yonghwa, membro do CNBLUE, que esteve envolvido em uma polêmica relacionada a esse assunto e admitiu ter recebido tratamento especial em sua passagem pela Universidade Kyunhee em 2018. Pensando em jovens que já decidiram seguir na indústria desde cedo, lá na Coreia do Sul existem instituições especializadas em atender a esses aspirantes a idols. Essas escolas são conhecidas como escolas secundárias do entretenimento ou artes, oferecendo um currículo que combina disciplinas acadêmicas regulares com treinamento em diversas disciplinas artísticas. Frequentar essas escolas permite que jovens recebam educação formal, ao mesmo tempo que aprimoram seus talentos e habilidades artísticas. A escola mais conhecida nesse quesito é a Escola de Artes Cênicas de Seul, ou SOPA. Uau! Uma prestigiosa escola de artes fundada em 1966 e está localizada em Gundong, distrito de Guro, em Seul. Muitas celebridades coreanas, principalmente os idols de K-pop, se formaram nessa escola e muitos outros estão matriculados atualmente. Com certeza você já deve ter visto algum idol usando o seu famoso uniforme amarelo. E aí você pode imaginar que essas escolas especializadas em entretenimentos ou artes proporcionam um ambiente totalmente seguro para que nossos idols possam frequentar, não é mesmo? Ou será que não? É o que deveria acontecer, mas na prática existem inúmeros casos de idols sendo assediados e perseguidos, e não só por fãs, mas até mesmo por jornalistas, fotógrafos e a mídia no geral. E esse é mais um dos problemas de se debutar tantas pessoas jovens na indústria. No centro dos holofotes, toda a sua vida pode ser virada do avesso. Até mesmo fazer amizades pode se tornar um desafio, já que você é uma pessoa famosa e todos ou ficam à sua volta, ou até mesmo o observam de longe e aproximam-se apenas para pedir autógrafos e fotos, por exemplo. Um caso que chamou a atenção recentemente foi da Lissô, membro do IVE, e ela debutou apenas com 14 anos, cara, lá em 2021. Logo, sendo tão nova, ela nem tinha terminado seus estudos mais básicos na escola. E recentemente, um vídeo gerou indignação entre os fãs na internet, onde víamos a Lissô assinando páginas de um caderno. Em um ambiente onde ela deveria concentrar-se na educação, ela estava fazendo a mesma coisa que faz em sua carreira artística e precisando agir como uma idol, dando autógrafos, tirando fotos e etc. E esse tipo de situação pode acabar gerando um bloqueio social entre ela e seus colegas, o que acaba dificultando para se fazer verdadeiras amizades, e que é uma parte importante na formação do ser humano. Todos nós, quando jovens, tínhamos nossos grupinhos lá na escola, e são muitas vezes parte de quem somos ou fomos lá no passado. Muitos idols dizem se arrepender de não terem tido tempo de fazer amizades na época de escola. Nessa rotina puxada, você acorda cedo, vai para aula e assim que sai da escola vai direto para a empresa. E acaba não sobrando tempo para que você possa sair ou passar algum tempo com seus amigos da escola, pois você está muito ocupado se preparando para um dia talvez debutar, sacrificando toda a sua infância por um sonho. Toda a responsabilidade de dar conta dos estudos e ainda treinar incansavelmente é jogada sobre os ombros desses adolescentes. Nenhuma criança deveria ter a sua infância sacrificada. 너무 좋네요. 좋아요. Muitos idols continuam seus estudos e decidem ir além do ensino médio, ingressando no ensino superior, matriculando-se em universidades. Alguns deles iniciam a faculdade antes das suas carreiras, enquanto outros conciliam o estudo com o trabalho. As áreas de formação dos idols podem variar de acordo com seus interesses e objetivos pessoais, embora seja muito comum que eles se especializem em artes, como teatro, cinema, música ou dança.
dança, mas eles também podem optar por outras disciplinas. Vejamos alguns exemplos de idols que concluíram o ensino superior. Jin, do BTS. O Jin se formou na Universidade Konkuk em arte e atuação. Yuna, do Girls' Generation. A Yuna se formou na Universidade de Dongguk em estudos teatrais. Hyojun, do Oh My Girl. A Hyojun se formou no Instituto Dong-A de Mídia e Artes, onde se formou em performance K-pop. Então, como vimos, a educação dos idols é um tema complexo e diverso, que envolve muitos fatores e escolhas pessoais. Não há uma resposta única ou definitiva para essa questão, mas sim uma variedade de situações e experiências que refletem as diferentes realidades e desafios que eles enfrentam. O que podemos fazer é respeitar a decisão de cada um e apoiá-los em seus sonhos e objetivos, seja na escola ou no palco. Mas uma coisa é certa, a vida de idol é passageira e sem uma base sólida de fãs, você precisará de um plano B. E aí entra a importância de seguir com os estudos, pois não dá para saber o dia de amanhã. Mas é isso aí, galera, achei importante trazer essa reflexão sobre a educação dos idols, como alguns decidem seguir ou não com os estudos e as possíveis consequências disso. Mas e vocês? O que acham desse assunto? Fique à vontade para deixar a sua opinião aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal para mais conteúdos de K-pop. Vídeos como esse eu trago todas as sextas-feiras. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!